chique, né? Que escreve com W, 2 T's. Eu falava Vitter, mas é Witter, que vem de Conchal. Um grande amigo já, podemos dizer, né? Aqui, já veio nesta casa, numa outra ocasião, uma vez, né, Paulo, por enquanto, precisamos chamar mais. E então, foi piracicabano já, mas mora em Conchal. E lá é presidente, dirige um centro espírita Allan Kardec. Mas não é só isso. O Paulo, mais do que tudo isso, ele é um familiar espírita, como podemos dizer, né, Sandra? Está em todo lugar, em todos os encontros. Quando você vê, vai numa cidade, o Paulo está lá, vai na outra, o Paulo está lá. É uma alegria, porque a gente às vezes nem sabe, encontra. Então é muito gostoso, né? E a surpresa maior foi lá em Uberlândia esse ano, janeiro desse ano, no encontro no Congresso de Uberlândia. Mas enfim, para nós é uma grande alegria estar junto com pessoas que comungam as ideias da gente, né? No mundo em tanta revolução, nesses momentos, muito mais do que nunca, é muito gostoso. Então, eu cumprimento a todos aqueles que vão nos ouvir pelo Facebook da casa, e faremos a nossa abertura agora, antes de anunciar o tema, com a música e a prece cantada. Traz a Deus que a sã doutrina, que nessa casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina, cresça por graça divina.
das dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixemos cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixemos cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E com essa prece maravilhosa que Jesus nos ensinou e agora cantada, nós convidamos o nosso querido Paulo com o tema Natal com Jesus, que é o próprio momento de estarmos aqui relembrando, né? Boa palestra, Paulo. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Quero agradecer a Marina pelo carinho, pelo acolhimento, o seu Manuel também, a todos os amigos da casa. Quando nós, também cumprimentar o pessoal do Facebook, quando nós recebemos o convite de estarmos aqui mais uma vez, foi uma grande alegria, Marina, porque eu morei a poucas quadras aqui na Rua do Rosário. Por incrível que pareça, nós íamos com a minha amiga Kelly, que está aqui, lá no União, Sandra, embora estivéssemos tão perto daqui. E só depois que eu me mudei daqui de Piracicaba, aqui morei por 3 anos, é que descobri esta casa, na qual tenho a alegria de estar novamente. Então, é uma honra para mim essa oportunidade. Natal com Jesus deveria ser um pleonasmo, mas não é, infelizmente, porque o tempo foi passando, desde quando, por volta do ano 300 e alguma coisa, o Império Romano abraçou o cristianismo, fundando o catolicismo romano, colocou-se a data do nascimento do Cristo no dia 25 de dezembro, muito embora nós aprendemos que muito provavelmente ele tenha nascido em abril, ou março, ou outubro, mas propriamente em abril. Mas para poder substituir uma festa pagã de então, o Natal Invictus Solis, que era o nascimento do Sol invicto, a Igreja Católica instituiu o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E a partir de então, com essa convenção, passamos a celebrar, a comemorar, a relembrar o nascimento do Cristo nesta data. Então, se foi 25 de dezembro, se não foi, hoje isso pouco importa para nós. O que importa é que ele nasceu, nos deixando a mais sublime de todas as mensagens, o maior de todos os ensinamentos que nós temos conhecimento ao longo da história da humanidade. Mas o tempo passou e o comércio, o materialismo, muitas vezes suplantou o sentimento que todos nós deveríamos ter em nossos corações ao longo de todo o ano, mas especialmente proximamente a esta data. Possamos fazer o Natal com Jesus. Essa é a ideia da nossa mensagem de hoje, para a qual nós gostaríamos de fazer um convite, para que tenhamos uma compreensão do que é Jesus para a humanidade terrestre. Eu costumo dizer que antes de ser espírita, eu tinha uma compreensão de Jesus muito menor, pelo tamanho, pela importância, pela representatividade, do que eu tenho hoje.
com as informações que a doutrina espírita nos apresenta. Aprendemos com o Espiritismo que Jesus já era espírito crístico há pelo menos 4,5 bilhões de anos. E por que temos essa referência? Porque é a data, é o tempo que a ciência estipula para a idade do nosso planeta. Aprendemos na obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelo nosso Chico, que quando a Terra foi formada, Jesus recebera a incumbência do Pai para ser o governador espiritual do orbe, para ser aquele espírito que iria comandar, desde a sua formação, todas as etapas da formação, para plasmar o planeta. Ele, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, que já fizera muito antes disso, alguns bilhões de anos atrás, não sabemos nem se precisar quantos bilhões de anos, fizeram o seu progresso como cada um de nós está fazendo. Atingir a condição de espírito puro. E acima de espírito puro, como um PhD, um doutorado, ele atinge a condição de espírito crístico. E assim recebe um planetinha para chamar de seu. Todos nós, um dia teremos um planetinha para chamar de nosso, mas para isso demandarão alguns bilhões de anos. Jesus recebe essa incumbência do Pai. Uma massa do próprio Sol é retirada e então Jesus, com a sua equipe espiritual, uma comunidade de espíritos angélicos, passa a coordenar todo o processo que começa com o resfriamento da Terra, com a cristalização da crosta, as primeiras formas de vida nas amebas, e assim a flora, a fauna, os animais, chegando ao homem, vamos fazendo uma evolução, uma progressão continuada, incessante, sempre sob a tutela e a batuta do Cristo. Muito bem, o homem se forma na terra. Aqueles que, vindo de toda a progressão natural da espécie, atinge a condição hominal, que nós aprendemos, são chamados autóctones. Aqui em Piracicaba chamariam de minhoca, né? Os da terra, não é assim? Aqueles que desde sempre estiveram aqui, na terra, os autóctones, fazendo o seu progresso, sempre sob a orientação e a tutela do Cristo. Mas em dados momentos, Jesus acolheu espíritos de outros orbes, fazendo aqui uma miscigenação, uma enxertia, uma mescla dos espíritos oriundos da terra, os minhocas, com aqueles que vieram de outros orbes, em ondas, em momentos migratórios. Aprendemos com essa vastidão do universo que os mundos são afins, eles se relacionam. Os mundos também progridem, fazem a sua progressão conforme a média dos habitantes daquele mundo, daquele globo, daquele orbe, avançam, vão mudando de categoria. E Kardec nos fala de 5 categorias: os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, olha nós aí, os mundos regeneradores, os ditosos, felizes, celestes. E quando o mundo está numa fase de transição entre um grau e outro, chamamos exatamente de transição
planetária. Toda vez que um mundo está mudando de patamar, aqueles espíritos habitantes desse mundo, desse globo, que não têm condições de permanecer ali, porque estariam atravancando o progresso daquele mundo, são gentilmente convidados a se mudarem. E não é uma expulsão, é uma transferência. E assim se dá em todo o universo. E com o nosso planeta, em dados momentos, recebemos, através do acolhimento do Cristo, espíritos de outros planetas. E ondas migratórias foram acontecendo ao longo da nossa história. Talvez a mais representativa delas seja a que Emmanuel narra no capítulo 4 da obra já citada, A Caminho da Luz. Quando ele fala que Jesus recebe uma leva muito grande de espíritos vindos da constelação do Cocheiro para os astrólogos, da constelação da Cabra, e de lá, Capela, vem uma grande soma de espíritos recebidos por Jesus e que são acomodados no nosso planeta. Não seria a primeira das migrações, mas talvez a mais representativa. Nos diz Emmanuel que 4 grandes civilizações se formam através dessa migração: os hindus, os hebreus, os egípcios e os árias. Outras tivemos os astecas, os maias, os incas, os celtas, os sumérios, e por aí vamos. Mas ele cita essas 4 grandes civilizações que se formam a partir desta migração, especificamente falando. E aí nós vamos observar que Jesus, a partir dessa enxertia, tem um grande propósito: que esses espíritos que vinham de lá com a inteligência bastante avançada, contudo com a moral nem tanto, poderiam auxiliar num progresso impressionante do nosso planeta. Nosso planeta avançaria e avançou de forma incrível a partir da vinda desses migrados, chamemos assim. Então, qual é a situação do nosso planeta? Temos os autóctones, os minhocas, temos os migrados, misturados, juntos e misturados. O que ocorre? Jesus, além da questão intelectual, quer para esses espíritos, como para aqueles que já estavam aqui, um progresso intelectual, sim, mas principalmente moral. E para esses migrados, a necessidade deles era o crescimento moral. Porque a parte intelectual, eles já haviam recebido lá no sistema do Cocheiro, porém não haviam aproveitado. Cresceram intelectualmente, ficaram aquém moralmente. E quando eles vêm para cá, fazem transformações absurdas. Em todas as civilizações citadas, vamos observar a figura desses migrados fazendo para as regiões aonde se instalaram um grande avanço. O principal deles, os egípcios. Quando nós observamos as pirâmides, aquelas construções que até hoje nós não conseguimos explicar como foram feitas, dada a precisão das pedras justapostas, a iluminação que se fazia de forma até hoje pouco entendida, e que de repente todo esse conhecimento, toda essa tecnologia foi-se embora.
Por quê? Porque esses povos que vinham para cá, tão logo reuniam condições de fazer o seu progresso e atingir o nível mínimo necessário lá do orbe de origem, poderiam retornar. E assim nós observamos civilizações que simplesmente somem. E a explicação estaria neste conceito. Jesus então quer que a parte moral seja aprendida por esses espíritos. Então ele decide fundar aqui uma grande escola de espiritualidade, que é colocada ao longo da nossa trajetória, mas que está mais recuada entre os hindus, através dos Vedas. Os Vedas, lá na região da Índia, em torno de 5.800 anos, há controvérsias sobre essa idade. Alguns falam até de 28.000, 50.000 anos, mas os registros mais confiáveis, digamos assim, datam de 5.800 anos aproximadamente, antes da chegada de Jesus. Os Vedas significam os conhecimentos. E dentre os Vedas nós temos uma série de informações que hoje nós aprendemos em doutrina espírita. Por quê? Dentre esses povos que vieram migrados, havia uma situação inusitada. Como eles tinham conhecimento intelectual, que a população não tinha, que a grande maioria não tinha, mas esses migrados tinham, eles recebiam informações, digamos, exclusivas, que não estavam disponíveis para o resto do povo. Eram chamados iniciados. Para eles, informações especiais, digamos assim, as verdades espirituais eram oferecidas, mas para o povo não. Quando Jesus recebe esse grupo de migrados, sabendo que eles já haviam falhado na questão moral lá na sua origem, para que eles não esquecessem como deveria ser, ele diz: olha, entre vocês, entre todas as civilizações que se formarem, eu mandarei iluminados, espíritos com capacidade elevada, que poderão lembrá-los, orientá-los, direcioná-los para que não voltem a falhar. E assim, entre todos esses povos, nascem espíritos enviados pelo Mestre para fazerem esse movimento. Dentre os Vedas, dentre os hindus, destaca-se Krishna, que é apresentado dentro do Mahabharata, que é um grande poema, o maior de todos os poemas da história da humanidade, sobre a grande Índia. Dentro do Mahabharata temos uma obra especialíssima chamada Bhagavad Gita. São 18 capítulos, no qual Krishna é o condutor da carruagem de Arjuna. E eles mantêm um diálogo ali que é impressionante, que nos apresentam verdades que hoje aprendemos em doutrina espírita. E o Bhagavad Gita é para o Mahabharata, que é a obra maior, assim como é o Evangelho para toda a nossa Bíblia, Velho e Novo Testamento. Krishna seria o Jesus para os hindus. Essa representatividade. E o Bhagavad Gita nos apresenta então uma disputa entre duas famílias, os Pandavas e os Kauravas. E Arjuna pede para que Krishna o conduza até o centro da batalha. E quando ele observa
ele vê de um lado familiares seus, do outro familiares seus. E ele diz: eu não posso lutar. Como que eu vou lutar contra os meus entes queridos? Amigos, parentes, não dá para ter essa guerra. E Krishna se volta para ele e diz: você tem que lutar. E aí dá um nó na nossa cabeça, né? Porque se o cara é o Krishna, é o iluminado, como que ele fala que tem que lutar? Não é para trazer a paz? Mas tem um detalhe: toda a história do Bhagavad Gita, ela é simbólica. E a luta que se coloca ali é a luta de mim para comigo, do ego contra o self, do nosso lado sombra contra o nosso lado luz. Então ele tem que lutar, porque ele tem que fazer o seu autoconhecimento, para depois fazer a sua autorrealização. Então Krishna diz: você tem que lutar, meu filho. Provavelmente a maioria de nós não tenha lido essa obra do Gita, mas como nos diz o Laha, Sandra, pelo menos uma partezinha a gente conhece. Querem ver? Capítulo 8 da obra, ou canto 8, são 18 cantos. Em dado momento, Arjuna, o príncipe, se volta para Krishna, admirado com aquele volume de informações que ele oferecia, e diz: mas como assim? Você era meu conselheiro, o meu condutor, agora se mostra como um ser sublime? E aí então ele se volta e diz: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, o início, o fim e o meio. Conhecem? Raul Seixas, né? Qual o nome da canção? Gita. Como que escreve? Gita. Ué, por quê? Porque vem de Bhagavad Gita. A parte do dedo do tubarão, aquela loucura toda, não está na obra, tá, gente? Isso aí já é coisa do Paulo Coelho com o Raul Seixas. Vai saber sobre qual condições. Mas então, essas informações, nessa primeira escola, eram oferecidas apenas para os iniciados. Um grupo seleto que tinha condições intelectuais de recebê-las. E conforme eles iam aprendendo e melhorando moralmente, mais informações eram oferecidas. Não era um cursinho de 6 meses, não. Durava anos, 20 anos, 30 anos. Na Kabbalah, que devo citar, 40 anos. Era uma vida de conhecimento. E como que esse conhecimento era oferecido? Primeiro passo: monoteísmo, a ideia de um Deus único. Segundo passo, segunda etapa, conhecimento espiritual, o que eles chamavam, os hindus, de Sanatana Dharma. O que são os conhecimentos espirituais? A existência do espírito, imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação, livre-arbítrio, evolução, felicidade como um destino. Conhecem isso? 5.800 anos atrás. Segunda etapa, conhecimento espiritual. Primeira, a ideia de Deus único. Segunda, esse pacote de conhecimento espiritual. Terceira, amor. A consequência de tudo, para você poder atingir a felicidade, tem que amar. Isso tudo era oferecido num só pacote, de uma vez só, para esses iniciados. Assim se deu então na primeira escola,
na Índia, entre os hindus. Assim se deu na segunda escola, entre os egípcios, quando essa ideia dos iniciados era ainda mais fechada. Que o grande expoente, o grande iluminado do Egito foi Hermes Trismegisto. E Hermes apresentou a doutrina hermética. A gente vai no mercado e compra um pote hermeticamente fechado, não é? Vem de lá, do Hermes. Porque ele dizia o seguinte: se aquela informação que estava na doutrina secreta chegasse no povão, os maus ficariam mais maus e os bons não iriam resistir. Esta era a opinião de Hermes. Então ele dizia: gente, não pode sair daqui, é fechado, é hermeticamente fechado. Então essa ideia era que para aquele povo, Deus, Sanatana Dharma, amor. Para o povão, práticas exteriores, politeísmo. Era uma outra relação, era um outro entendimento. Avançando um pouco mais, vamos chegar aos hebreus. Dentre os hebreus, vamos ter a ideia primeira do monoteísmo. Partindo dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em Moisés, que vai nos apresentar a primeira grande revelação universal. Guardem essa palavra, voltaremos nela. Dentre os hebreus, os iniciados eram recolhidos e acolhidos dentro da Cabala, ou da Cabalá, que apresentavam todas essas informações há aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. Dentro da Cabalá existia uma ideia muito interessante, até mesmo sobre planejamento reencarnatório. A gente tanto fala em doutrina espírita. Mas tinha uma coisa engraçada. Eles diziam o seguinte: o propósito de todo planejamento reencarnatório é a gente descobrir por que a gente nasceu. Ou seja, qual é o nosso propósito. Então a gente reencarnava e reencarna para saber qual é o meu propósito, para a partir daí passar a viver de acordo com o propósito. Simples, né? Simples, mas difícil assim. E muita gente fala assim: mas eu não sei qual é o meu propósito. E a Cabala diz: não sabe? Então foca na família, que não tem erro. Foca na família e segue em frente. Então, dentro de a Cabala, nós temos esse grupo de informações entre os hebreus. Então, quando nós pensamos hebreus, a Cabala apresenta a doutrina secreta. Quando nós vamos, por exemplo, para os áreas, que é o quarto daqueles grupos migrados que citamos, eles se localizam especialmente na Europa. E ali nós vamos ter todas as civilizações, os celtas, os sumérios, os bretões, pautadas na mesma ideia. Para o povão, práticas exteriores, politeísmo. Para os iniciados, a doutrina secreta. Dentre os áreas, um destaque para os celtas. Os celtas na região das Galhas, eles tinham tanta certeza da imortalidade da alma, que eles lutavam de peito aberto. Enquanto os romanos, por exemplo, se vestiam com aquelas armaduras pesadas, muito aço, roupa com malha e tal, eles iam para a batalha destemidos, de peito aberto. Por quê? Eles sabiam, entendiam: morreu, não tem problema, é só uma veste, segue em frente. E o mais curioso
eles emprestavam dinheiro um para os outros para receberem na outra encarnação. Essa é boa, não é? Essa eu adorei. Tamanha era a certeza da imortalidade da alma e da reencarnação. Dentre os celtas, um mestre, um sacerdote druida, vem depois nos apresentar a doutrina espírita, Allan Kardec, né? Que o nosso professor Rivail ouve do espírito Zéfiro que ele fora um espírito reencarnado na época dentre os celtas, na condição de sacerdote druida, juntamente com o próprio Zéfiro, e a partir de então Kardec, para dissociar a sua obra enquanto pedagogo na França, no século XVIII, da doutrina espírita, ele adota o codinome Allan Kardec. Fecha parênteses. Então, para a gente retomar o raciocínio, ao longo de todos esses séculos, milênios, Jesus enviou iluminados para ensinar a doutrina secreta dentre esses povos todos. Porém, essa doutrina secreta era apresentada somente para um grupo seleto em cada uma dessas civilizações. Mas chega uma hora em que Jesus diz: agora chegou a hora dessas informações estarem disponíveis para todo o povo. É quando ele decide que essa doutrina passaria a ser universal. Que é o que nós aprendemos em doutrina espírita como as 3 grandes revelações. Moisés, revelação mosaica. Jesus, revelação cristã. E Espiritismo, a 3ª revelação. Esse é o escopo do projeto do Cristo para que toda a humanidade recebesse os ensinos de forma universal. Chega de privilégios, chega de grupo especial, agora é para todo mundo. E ele começa com Moisés. Por quê? Qual é o primeiro tópico da doutrina? Não era Deus único? Então vem Moisés trazer uma mensagem que era simples. Temos um único Deus. Esse é o mote que começa com Abraão, os patriarcas, chega em Moisés. Apresenta também o Decálogo. Mas era uma mensagem simples, porque o povo intelectualmente era simples. 1.300 anos se passam e Jesus decide que uma segunda etapa teria que acontecer. Mas aí tinha um problema sério. As informações que seriam a parte 2 do projeto da doutrina secreta, o Sanatana Dharma, essas informações, mediunidade, reencarnação, livre-arbítrio e por aí vai, o povo ainda não estava pronto para receber. E agora? Chegou o momento do próximo passo, mas intelectualmente a grande população não vai entender reencarnação, lei de causa e efeito, mediunidade. Sabia que existia, mas como que se dava? Lembremos o diálogo de Jesus com Nicodemos. Ele pergunta a Jesus: mas como assim voltar um homem para o ventre da sua mãe? E o mestre diz: mas você, sendo doutor da lei, não sabe disso? Acho que ele perguntou assim: Manuel, você não estudou Cabala, não?
já que ele era judeu. Então, o Cristo toma uma decisão fundamental e corajosa. Ele fala o seguinte: eu reencarnarei para levar a parte final, que é o amor. E a gente imagina o seguinte, que os seus assessores disseram: mas Senhor, sem a parte do conhecimento espiritual, sem o Sanatana Dharma, não vai rolar. Como que o povo vai amar sem ter o conhecimento que permite a lógica do porquê amar? Vamos dar um exemplo. Jesus disse: amai os vossos inimigos. A gente pensa assim: amar o amigo está difícil, o inimigo não dou conta. Olha, precisa amar. Precisa amar. É importante porque disso depende a tua felicidade. E mais, disso depende o seu progresso. E a pessoa fala assim: não, mas aquela pessoa, aquele fulano, não dá para amar. Não. Aí vem o conhecimento espiritual e fala assim: olha, lei de causa e efeito funciona assim, reencarnação funciona assado. Se você não perdoar, ele volta morando com você na mesma casa. A gente fala assim: perdoa agora, onde que eu assino? Percebe? É o conhecimento espiritual que nos faz lógica. Por que eu tenho que perdoar? Mas o Cristo faz uma aposta. Ele fala: não, eu vou ensinar o amor de tal forma, de tanta força, que esse povo vai amar sem entender por que tem que amar. E assim ele faz. E assim acontece. O Cristo vem, ele nasce entre nós, apresenta o amor como uma grande mensagem, mas principalmente, ele vive o amor. Ele transcende, ele exuda, ele transpira amor. E as pessoas se encharcam desse amor e passam a viver a amorosidade. A partir de Jesus, com os seus exemplos, nós vamos observar seguidores, cristãos, discípulos, se entregando à morte nos circos romanos, indo ao holocausto, fazendo grandes testemunhos em nome dele, perdoando em nome dele, sem entender de livre-arbítrio, de reencarnação e outras informações. Assim, nós vemos, por exemplo, Lívia em Há 2000 anos, também por Emmanuel e Chico. Assim nós vemos Joana de Cusa, a nossa Joana de Ângeles, quando Humberto de Campos nos conta, através do livro Boa Nova, que ela também se entrega ao holocausto junto com seu filho. Ela amarrada em uma tora, com querosene aos pés, o seu filho a poucos metros, quando vem o soldado romano e ateia fogo. E o filho diz: abjura, mãe. Negue esse Cristo, mãe. Abjura, mãe, abjura por mim que sou teu filho. Gente, é para acabar, né? Porque quando o filho pede, mas ela se lembra do diálogo que ela tivera com Jesus e diz para o filho: cala-te, meu filho, porque é necessário ser fiel a Deus. E logo depois passa
um guarda romano, olha para ela já com o corpo sendo atingido pelas labaredas e diz: foi isso que o seu Cristo lhe ensinou a fazer? A morrer? E ela responde: sim, e também a te amar. Percebamos, a proposta do Cristo, da amorosidade, do amor exemplificado, foi tão forte que as pessoas se colocavam à morte em nome daquela mensagem. Vá amar assim há 2000 anos. E mais, sem nenhum demérito para os demais iluminados enviados por Ele mesmo, mas nenhuma outra doutrina gerou seguidores como os cristãos. Boa parte dessas doutrinas que citamos, os seus discípulos se isolavam do mundo para poder viver a mensagem que haviam aprendido. O que fizeram os primeiros cristãos? Por exemplo, em Jerusalém, quando fundam a Casa do Caminho, vão viver a mensagem que haviam aprendido do Cristo. Vão compreender que o necessário é estender a mão ao próximo, porque fora da caridade não há salvação. E o Cristo então promete, João 14, que aqueles que ouviam, se o amassem, guardassem os seus mandamentos, que ele rogaria ao Pai para que enviasse no tempo devido o outro Consolador. Ele diz: o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas, lembrará o que haveis esquecido, e ensinará aquilo que não podeis suportar agora. O que é isso, suportar agora? O ponto não era que ele tinha que apresentar a segunda etapa, os conhecimentos espirituais, mas o povo não estava intelectualmente capaz. Então ele fala: no tempo devido enviarei outro Consolador, que veio nos apresentar exatamente o conhecimento espiritual, o Sanatana Dharma, a segunda parte da doutrina secreta. Lá na Kabbalah judaica tem um livro chamado Zohar. O rabino Shimon Bar Yochai, por orientação do seu mestre Akiva, teria passado 13 anos dentro de uma caverna, recebendo toda a informação da Kabbalah, que até então era transmitida de forma oral. 13 anos na caverna, e dizem que durante os 13 anos a caverna ficava iluminada e ninguém sabe como. O próprio profeta Elias se sentava em uma cadeira para fazer correções no texto de Shimon Bar Yochai. Ele se materializava para fazer ajustes no texto do Zohar. 22 volumes apresentando a Kabbalah. Por que é que estamos dizendo isso? Porque lá na Kabbalah, lá no Zohar, tem uma informação preciosa, que por volta, gente, isso é coisa de milênios atrás, que por volta do ano 1840 da era cristã, viria de novo todas aquelas informações que eles já previam que iria se apagar ao longo dos séculos, mas que por volta de 1840 tudo isso retornaria. Errou por pouco, né?
1857 surge a doutrina dos Espíritos. Mas em 1848 começam as movimentações em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que é o pontapé inicial da doutrina. E aí vem o Espiritismo nos apresentar exatamente aquela grande segunda parte da doutrina secreta. Reencarnação, mediunidade, livre-arbítrio, progressão, mundo espiritual, pluralidade dos mundos habitados. E nós hoje temos isso tudo ao nosso dispor. Tudo aquilo que era restrito aos iniciados, hoje está à nossa disposição. O pacote completo, Deus único, conhecimento espiritual, mas principalmente amar. Esse é o grande propósito e esse é o grande objetivo. Voltando ao Natal com Jesus, compreendendo a grandeza desse projeto do Cristo para todos nós, beneficiados por Ele, e em se aproximando do Natal, sendo o Natal o aniversário do Cristo, se nós formos um pouquinho educados, quando somos convidados para o aniversário, o que fazemos? Levamos um presente. E a pergunta é: qual é o presente que podemos dar para o Cristo? Nos abraçarmos com essa proposta, nos abraçarmos com esse projeto, cuja culminância é o amor. Amor a si, amor a Deus e amor ao próximo. E amar ao próximo se traduz em caridade. É quando o amor se põe em ação para benefício de todos aqueles que estão ao nosso alcance e sob nossa visão. Então, que nós possamos, neste Natal, a partir deste Natal, nos encharcarmos do amor do Cristo, que Ele possa transcender de nós, que deixemos de economizar amor, porque a gente é meio doido, né? Parece que a gente for amar muito, vai faltar para a gente. E Joana de Anjos nos diz que o amor é tal qual uma vela, que acende milhares de outras velas, sem perder a sua luz. Quanto mais você espalha, mais ele cresce, mais ele aumenta, mais ele transcende. Que se uma mensagem pudermos deixar hoje, que a gente compreenda essa grandeza da proposta do Cristo, do sacrifício do Cristo por todos nós, e verdadeiramente exercitemos o amor, porque fora da caridade não há salvação. Que assim seja.